Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz e canalizado pelo irmão On Mani Liriel no canal Clive Seres de Luz. Você sabia que existe uma linguagem que não se encontra nos livros, que não se aprende pelos livros, mas que nós a reconhecemos pela nossa essência, pela nossa alma? Ela vibra, ela conecta, ela revela. Venha comigo aprender mais sobre essa linguagem. Seja bem-vindo a essa aula. O tema da aula de hoje é: todo o universo é feito de matéria. A linguagem universal nos mostra que a matéria é composta por inúmeros elementos, os quais estão presentes em diferentes dimensões. As matérias se fundem em propósitos específicos, os quais foram criados para gerar vínculo com seres que nela estão presentes, proporcionando evolução em qualquer nível em que possa estar aquela particularidade existencial e universal. Tal particularidade vamos definir como um objetivo lúdico específico, para então compreendermos as matérias existentes na tridimensionalidade, com o propósito de permitir que os seres que nela habitam possam evoluir. Assim acontece na materialização quando falamos em uma dimensão, duas dimensões, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Portanto, o universo é composto de matéria e cada matéria está experienciando sua originalidade funcional. Podemos dizer que aquilo não conseguimos ver em termos de tridimensionalidade, não necessariamente deixa de existir na concepção de matéria. Portanto, o universo é composto de matérias e cada matéria está experienciando sua originalidade funcional. Podemos dizer que aquilo que não conseguimos ver em termos de tridimensionalidade não necessariamente deixa de existir na concepção de matéria. Um grande exemplo é a massa escura, proveniente da grande área existencial, que é uma matéria universal. Porém, em suas particularidades, ela compõe funcionalidades que estão presentes em diferentes dimensões. E isso cabe a elementos específicos contidos em diferentes planetas, constelações, galáxias e estrelas. Mesmo que aparentemente para o humano alguns elementos sejam inconcebíveis para a vida conforme ele conhece, isso não significa que esses mesmos elementos não estejam sendo utilizados para compor o projeto existencial, dimensional e específico daquele elemento em todas as suas relações ou nos relacionamentos com seres em evolução. A complexidade da matéria está diretamente relacionada ao processo evolutivo no qual cada dimensão está composta. Essas matérias se auto-aprimoram de acordo com a evolução particular daquele núcleo dimensional. Esses entrelaços fazem com que esse ser possa exercer fundamentação evolutiva, acessando a materialização existente em outra dimensão, com o único objetivo de preparar a transição dimensional. Para que haja um salto evolutivo, essa transição dimensional exerce um papel fundamental, que é aproximar as matérias existentes em uma outra dimensão, com as matérias existentes nessa dimensão.
Essa aproximação faz com que haja desenvolvimentos tecnológicos capazes de superar os limites dimensionais que os seres estão vivenciando. Por exemplo, a matéria se comporta de uma maneira que acompanha a evolução dos seres que estão vivenciando aquela experiência. Como, por exemplo, há 100 anos, as matérias existentes no planeta Terra são as mesmas existentes até hoje. Contudo, há 100 anos a tecnologia não era a mesma de agora, mas podemos dizer que a matéria já existia. Então, o que podemos afirmar é que a matéria acompanha a evolução dos seres que estão habitando ou experienciando essa vivência tridimensional. E o que isso significa? Significa que o núcleo existencial são as composições que, através de equações evolutivas, se relacionam com ações e essas ações se correlacionam com a ambientação psíquica existencial versus a composição elemental das matérias. Há um comportamento que se correlaciona evolutivamente através de elementos coordenados na mente, nos humanos especificamente, e nos elementos disponíveis no planeta. Então podemos dizer que as almas encarnadas estão preparadas para utilizar aquele fator existencial evolutivo, ou seja, a predisposição mental para se correlacionar sincronicamente com elementos materiais, desenvolvendo assim a evolução material de matérias que sempre existiram no planeta. Assim, podemos dizer que acontece a sincronicidade evolutiva dos seres que habitam o planeta versus as matérias disponíveis especificamente para aquela dimensão. Por que então matérias que não estão relacionadas à composição tridimensional não podem ser utilizadas como elementos evolutivos dentro da tridimensionalidade? Por que então matérias que não estão relacionadas à composição tridimensional não podem ser utilizadas como elementos evolutivos dentro da tridimensionalidade? Não podem ser utilizadas como elementos evolutivos porque as almas e a relação que elas têm com as suas mentes não estão preparadas para ultrapassar a barreira dimensional. Contudo, para que haja um salto dimensional, algumas almas encarnam em corpos já preparados para fazer esse entrelace dimensional, de uma terceira para uma quarta, ou uma quinta, ou sexta, ou sétima, ou outras dimensões. Não há outra forma senão estar interconectado com outra dimensão, experienciando a materialização daquela dimensão com a vivência da dimensão em que você está. Então podemos dizer que todo o desenvolvimento tecnológico para que esse salto aconteça está vinculado a elementos materiais existentes no planeta em que você está. Chega então um momento em que existe uma janela ou um portal capaz de permitir essa interação quase contínua, de modo a possibilitar o intercâmbio material, ou o intercâmbio de elementos materiais, para desenvolver tecnologia e promover comunicação evolutiva entre dimensões. Portanto, o desenvolvimento tecnológico que supera as atuais limitações de velocidade, por exemplo, está vinculado a matérias que existem nesse planeta.
E quando esse intercâmbio acontece, inicia-se o desenvolvimento de uma passagem entre dimensões. E essa passagem entre dimensões ocorre na materialização e também na evolução das almas que estão vinculados àquela experiência. Podemos dizer então que a tecnologia para esse intercâmbio provém de uma dimensão superior, mas é desenvolvida por almas encarnadas adequadas para receber essa comunicação multidimensional e para proporcionar estrutura capaz de permitir esse salto dimensional, impulsionando o planeta de um patamar evolutivo, ou seja, alterando a vibração dimensional planetária para uma outra dimensão. E essa composição material de diferentes dimensões é um dos elementos fundamentais para que haja transição planetária, não apenas na evolução das almas encarnadas, mas em paralelo com a evolução da matéria. Não há uma evolução apenas da alma, há um salto dimensional apenas da alma ou apenas da raça. É necessário que exista relação entre a matéria. Portanto, podemos afirmar que a evolução dimensional de uma raça específica, de um núcleo ou de um grupo de almas, necessariamente estará vinculada à evolução material. Ou seja, as matérias que vibram em uma outra dimensão, e não aquelas nas quais essa alma está vivenciando a experiência atual, mas que são fundamentais para estarem presentes e elevar o nível dimensional planetário no qual essas almas estão encarnadas. Na aula da Linguagem Universal de hoje, Joseph nos explica que tudo no universo é feito de matéria. Mas essa matéria não existe só porque nós a enxergamos. Existem matérias em várias dimensões e cada uma com uma função específica para ajudar os seres que vivem ali para evoluir. Mesmo aquilo que não enxergamos continua sendo matéria. Um exemplo que Joseph nos traz é a massa escura. Ela existe, tem função e participa da construção do universo, mesmo fora da nossa percepção. Cada planeta, estrela ou dimensão usa os elementos que fazem sentido para o nível de consciência dos seres que ali habitam. Toda a matéria, ela acompanha a evolução dos seres. Ela sempre existiu, mas só é usada de forma mais avançada quando a consciência, a nossa consciência também evolui. A tecnologia muda porque a mente dos seres muda, não porque a matéria surgiu agora. Um exemplo que Joseph nos traz são os carros de 100 anos atrás, com suas tecnologias daquela época, em relação aos carros que existem hoje, com as tecnologias muito mais avançadas. Isso só aconteceu porque o ser humano evoluiu. E quando o ser humano evolui, toda a matéria evolui. Então, algumas almas já estão encarnando preparadas para fazer essa ponte entre dimensões. Você já deve ter ouvido falar entre as crianças cristais, as crianças arco-íris, as crianças diamantes e assim por diante. Cada vez mais o planeta está recebendo seres mais evoluídos, justamente para nos ajudar a fazer essa transição planetária. E para isso, a espiritualidade está abrindo portais que nos permite essa troca de informações.
e a matéria entre dimensões. E isso eleva a vibração do planeta inteiro. Enfim, não existe evolução só da nossa alma ou só da matéria. As duas sempre vão estar caminhando juntos. E a mudança dimensional, ela só acontece quando a consciência, a tecnologia, a matéria entram numa sintonia para um novo nível de existência. E chegamos ao término da nossa aula de hoje. Eu agradeço a você que me acompanhou até esse momento. Agradeço todo o aprendizado trazido por Joseph. Agradeço a Deus, ao Criador, a oportunidade de estar passando esse conhecimento a você. Gratidão.